Pessoal, tudo bem? Eu sou Raimundo de Brito, contador formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Santo Amaro. E hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha história, da minha carreira profissional, né? Por exemplo, eu comecei em contabilidade no ano de 2008, né? Quando a contabilidade ela era sempre vista como o contador era visto como um guarda-livros, né? Você retirava as notas nos clientes, fazia serviço de office boy, por exemplo, retirava as notas nos clientes e depois fazia a entrega das obrigações acessórias, né? O DP, o fiscal e o legal. Eu durei primeiro o Francisco, né? Ele morreu. Ele chegou a falecer com um mês da. Eu tava trabalhando para ele, né? Depois eu fiz uma demonstração de como faz o livro caixa, né? No Valderi Camelo da Silva. Eu fui trabalhar com ele, entregando obrigações acessórias dos clientes. Eu lembro que eu mantinha a escrituração fiscal das empresas e entregava o documento de arrecadação do Simples Nacional, né? Para as empresas optantes do Simples Nacional, conforme a Lei 123 de 2006. Depois eu fui trabalhar para o senhor Joel Santos de Souza, né? Entregava as obrigações acessórias e depois aconteceu um fato da Caixa que eu liberei um FGTS indevidamente. Fui processado pela Justiça do Estado do Ceará e, e depois, na realidade, eu viajei para São Paulo, né, onde conheci novos horizontes, na realidade. E trabalhei com Edilson Souza Brito, que é o meu tio, né, na realidade. Eu trabalhava para ele na parte financeira. Eu fazia a questão dos boletos bancários, livro caixa, documentos, contas a pagar e contas a receber. Abrir ali a planilha do Excel e começava a fazer eu vou mostrar para vocês, por exemplo. É como se fosse um filme que eu vou fazer agora, né? Por exemplo, eu chegava lá no dia 2/10/2010. Eu me apresentei para o Nildo, né? Eu falava, Nildo, eu sou o Raimundo de Brito da Silva. Eu sou cearense e vim para morar em São Paulo. E eu explicava para ele que o objetivo da contabilidade sempre foi promover os seus usuários informações econômicas para a tomada de decisões, né? E eu cheguei no computador, o computador era assim, ó. Vou escrever aqui para vocês. Sentava na mesa. O computador era isso aqui. Minha cadeira era aqui. E eu ficava escriturando um livro caixa. Por exemplo, uma nota que saía lá pro Lomac. Eu escrevi aqui, Lomac, R$ 250. Aí esse dinheiro aqui eu registrava no caixa
e na planilha do Excel. E no final do dia, todos os valores, por exemplo, se fosse 5.000 eu entregava pro Edilson, né? E fazia todo é, todos os dias essas operações, na realidade, né? Aí teve um dia que eu pedi para ser mandado embora da empresa, que eu via que tava um pouco difícil para mim, porque eu tinha que fazer as coisas direito, que eu fazia faculdade, eu era bolsista do programa Universidade para Todos. Aí eu tive que sair de lá, né? Eu passei 2 anos com depressão, tomando remédio controlado. E não foi fácil, né? Na realidade. E eu comecei a trabalhar na empresa Suporte Contabilidade SS Limitada. Eu chegava lá, fazia as obrigações acessórias. Cheguei lá no Bruno desse jeito. Bruno, trabalhava com Edson Mickley da Silva, consertando computadores. E ganhava uns 500, 700 reais por mês. E eu gostaria de ingressar na empresa e eu comecei a trabalhar na empresa, né? Primeiro serviço que eu peguei foi um serviço do Daniel da Silva Medeiros, né? Eu lembro que tinha um computador lá, por exemplo, o computador era aqui, ó. Aqui era o computador, né? Da suporte. Eu ficava aqui e aqui tinha a pasta dos clientes e tinha, por exemplo, seu Soji, Rafaela, e tinha os outros clientes, né? A própria suporte. E eu fazia a manutenção dessas empresas tudo, na realidade, né? E quando foi para mim fazer o estágio supervisionado, eu tava se eu não me engano era o 7º período do curso. 7º período do curso eu tava no estágio supervisionado, né? Eu entregava os relatórios de estágio. Entreguei o relatório 1, o relatório 2, o relatório 3 de estágio supervisionado, né? Eu lembro que me deu uns brancos no primeiro dia. Sempre eu chegava assim, ó. Aqui, vamos supor que era o ambiente da... Eu pegava o Gaivotas ali no Ponto das Perus, na Avenida São Paulo. E até a Atlântica, né? E chegava lá, falava, oi Bruno, tudo bem? Bom dia. E ligava o computador e começava a buscar serviços, né? Procurar serviço. Aí, primeiro, a Constituição. Eu sempre começava pela capa requerimento. Começava pelo DBE.
documento básico de entrada do CNPJ. Começava pelo documento básico de entrada do CNPJ e fazia a capa da junta, a integração com o Estado, né? Fazia a capa da junta. Eu lembro que eu fiz uns 650 processos em 6 meses. Depois eu tive problema de saúde. Depois de 6 meses, eu estava estudando para o concurso da Polícia Federal de agente administrativo, né? E meu sonho era ter começado no Mackenzie, né? Estudar no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso presencial. Como que eu tava com os problemas de saúde, eu fiz a distância na Uniso, né? Mas depois eu fiz o vestibular e passei do Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aí eu lembro que uma vez a Rafaela foi lá no escritório, a coisa mais linda, né? Mulher bonita, gostosa. E meu sonho era ter começado pela parte contábil, mas tá bom, eu fiz os relatórios, me formei, fiz um exame de suficiência em contabilidade, exame de suficiência em contabilidade. No dia eu tava me sentindo até mal, né? Na verdade. Mas foi tranquilo, graças a Deus. Não foi tão tranquilo que eu acertei 24 questões e era para acertar 25, anulou uma questão. E aí foi... eu resolvi em 2007 abrir um escritório contábil, né? Eu comecei só com um computador e uma sala. Eu fiz os panfletos, entreguei na Estrada Canal do Cocaia, Parque Residencial Cocaia, na Avenida Belmira Marinho. Meu primeiro cliente foi o Carlos, da farmácia. Foi difícil as coisas, né? Eu trabalhei trabalhei 2 anos no suporte contabilidade, mesmo com a saúde difícil. Preconceitos ideológicos, apesar que a Constituição fala que nós não... ninguém vai obrigado a receber preconceitos, mas eu trabalhei no suporte, né? Tive minha empresa também. Tive a minha empresa. E foi isso aí, cara. Bola pra frente. Fiz pós-graduação no Mackenzie também. Uma vida cheia de obstáculos, né? Comprei minha casa hoje. Meus bens 200 mil reais. 150 no mínimo, né? Que é uma casa mobiliada. Estamos aí.